Olá, está começando mais um episódio da GES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @GESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a GES e compartilhe com seus amigos e nos ajude a chegar à meta de 1.000 inscritos. Lembrando, que toda semana nós temos um episódio novo aqui na GES Podcast e eles também são transmitidos para as demais plataformas de áudio. Então não deixe de conferir os episódios anteriores, tem bastante conteúdo bacana produzido lá para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o Instagram do nosso patrocinador. O perfil é @mutua.sc. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos aqui o nosso amigo engenheiro civil Maurício Kenzo Ishikawa, nome forte, né? Que vem aqui apresentar um pouquinho para a gente a trajetória dele, falar como é ser incorporador, construtor, estar no mercado. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Miguel, Karine. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E também quero parabenizar vocês, pela iniciativa de fazer o podcast, valorizar nossa engenharia local, nossas empresas, nossos profissionais aqui de Joinville. E estou à disposição de vocês aí. Ótimo. Então, para começar, a gente sempre pergunta, Quem que é o Maurício? Maurício, formado na UDESC, como o Miguel também, Karine é UFSC, UFSC. E em 2012, engenheiro civil. Trabalhei 4 anos na Roga Construtora. Foi então que em 2014 eu decidi seguir meus próprios passos, empreender, que era um sonho antigo já, E reativei a empresa da família, a Cal Empreendimentos, e que ano passado fez inclusive 30 anos de história, E então desde 2014, quase 10 anos, nós estamos aqui em Joinville construindo. Eu lembro disso porque vocês até tinham um outro nome, se eu não estou enganado, antes, E aí eu vi essa repaginação, a nova marca, tu retomando esse negócio, que é bacana, porque eu lembro da faculdade, tu comentou, acho que tua família já construía, depois teve um tempo que parou, enfim, teu irmão também está no mercado, Ou pelo menos eu tenho a referência de que o teu irmão participava de uma outra instituição, que a gente é parceiro da CCA. Bacana, mas conta pra gente então como é essa trajetória aí de assumir um negócio, de se colocar no mercado, porque tu falou, sair da Roga. Roga é uma empresa grande, tem uma estrutura, muitos braços. Quando você toma a decisão de empreender, muitas vezes você faz quase todos os papéis da empresa, Até que ela vá tomando corpo, Como é isso, como foi, como está sendo, Sim. Particularmente foi uma decisão bem difícil, porque a partir do momento que você está lá, empregado, tu tem uma certa estabilidade, E a partir do momento que você quer empreender, tudo depende de você, Ainda mais no Brasil, que a gente tem muitas dificuldades, principalmente pequeno empreendedor, Então, foi um desafio enorme, iniciar, praticamente sozinho, Então, mas também, por outro lado, é uma aprendizagem contínua, Até hoje ainda aprendo muitas coisas, no ramo. E inclusive, a partir do momento que eu tomei essa decisão, não tinha mais volta, Então... Tem que fazer dar certo. Tinha que fazer dar certo. Eu tive sorte, até certo ponto, porque existia já uma empresa na família, Meu pai é engenheiro também, civil, e fundou, a nossa empresa. Ela estava inativa, porque ele tinha já outros planos, para ele. Mas eu, teimoso, resolvi reativar a empresa, e continuar esse legado aí da família. Você comentou do Márcio, meu irmão e sócio. Entrou logo depois disso, ele é formado em administração.
e aceitou esse desafio junto comigo, né? Então, foi importante, né, essa união aí dos irmãos para tocar a empresa. E desde então a gente encontrou vários desafios, né? Que nem eu falei, empreender no Brasil é difícil, né? Joinville também é um pouco difícil para o nosso setor, né? O Miguel está tentando mudar muitas coisas, aí eu vejo, acompanho, né? Aprovação de projeto e por aí vai, né? Mas acredito que a empresa nesses últimos anos tem crescido, né? A Karine acompanha, né? A gente trabalha junto em algumas coisas e tem se dado bem, tem ido bem. Hoje, vocês no início tinham um perfil de construção de casas, porque agora eu vi que vocês têm lançado verticais, né? Até num encontro que a gente fez aí de parceiros da engenharia, que tu participou, né? Eu vi que tu estava com material, tu estava mostrando para o pessoal, e um material bacana, né? Um conceito bem diferente. Tá bem legal, assim, a apresentação, ficando bem bonito mesmo. Sim. Como é que foi essa decisão aí de avançar para essa linha? O perfil da construtora, né, antes desses últimos 10 anos, ela sempre foi sobrados, né? Então, as obras que meu pai construiu sempre foram condomínios fechados, né, de sobrados, condomínios clubes, né, inclusive, com salão de festas, piscina, né? A empresa começou em Curitiba, né, nós somos naturais de Curitiba, e lá em 98 meu pai decidiu vir para Santa Catarina, né? Então a gente construiu aqui no litoral, né? Condomínios clube, inclusive com marina de barco, né? Frente praia, marina, né? Pé na areia, né? Como hoje tem muitos, né? Lá em 98 meu pai já construía condomínios assim. E quando a gente entrou no mercado de Joinville em 2014, nós decidimos optar iniciar pelos geminados, né? Pelos sobrados geminados, que era uma demanda crescente na época, né? E foi mais para a gente sentir o mercado, como é que era Joinville, entender como é que funcionava, né? Eu estava iniciando também, né, com a empresa nesse momento. E então, né, em 2018 nós decidimos começar a verticalização, né? Para isso nós tivemos que implantar a PBQPH, né, que é um sistema de gestão de qualidade, né? E com isso nós conseguimos o apoio da Caixa Econômica, né? Que foi um passo importante para a gente conseguir começar a verticalizar. Então hoje nós temos lá com a Caixa Econômica o programa de crédito associativo, né? Que nos auxilia, né? Tem esse respaldo da Caixa Econômica para tocar esses empreendimentos maiores, né? Então tem vários benefícios aí que a Caixa entrega, né? Nesse sentido, inclusive seguro entrega de obra, né? Vistoria de engenheiro da Caixa todo mês na obra, e vários benefícios de taxa, né, para o cliente que está comprando, né? Então, 2018 foi esse marco, né, de a gente mudar dos sobrados para a verticalização para os prédios, né? E desde então a gente já terminou 3 empreendimentos nesse sentido, né? E agora a gente começou o 4º esse ano, né? E agora, né, durante o período de pandemia, nós decidimos também mudar o nosso público, né? Antes nós construíamos imóveis populares e agora, a partir de 2020, 2021, nós começamos a construir já empreendimentos médio padrão, né? Médio alto padrão. Aumentou o valor agregado do empreendimento. Essa trajetória é uma trajetória bastante marcante e bastante presente também, né, no fluxo de crescimento das empresas. Apesar de tu falar que já havia um histórico na família de vocês, né, de construção, tu praticamente reativando a empresa, começou uma trajetória nova nesse momento, né? Mas sair de uma produção de casas para uma produção de prédios, né, onde você começa a ter um trabalho em altura mais evidenciado, imagino que começa a demandar cada vez mais processos, tanto que tu falou do PBQPH, né? Primeiro para cumprir um critério de exigência, inclusive da Caixa, né, assim como outros agentes financeiros, mas também porque agrega em termos de processo. Como vocês têm lidado com essas demandas do crescimento? Hoje,
em termos de administrativo, né, a tua administração central, mais os canteiros? O que vocês têm desenvolvido assim, para conseguir manter o eixo, né, do negócio? Sim, foi um desafio grande, são construções totalmente diferentes, né? Para isso, né, tive que me especializar em muitas coisas que pros sobrados não era necessário, né? Mas inclusive já tinha algumas experiências, né, na própria Roga, trabalhei em 4 obras residenciais verticais, né? Então o meu conhecimento de obra partiu dos verticais, né? Mas claro, a empresa teve que se estruturar um pouco melhor, né? A gente saiu de uma realidade de obras pequenas para obras grandes, né? E com isso, né, principalmente com o BQPH, a gente teve que implantar vários processos, indicadores, né? E o principal deles que eu vejo foi o sistema de qualidade, né? Para isso, eu tinha experiência, né, da outra construtora, de sistemas de qualidade que mais atrapalhavam, né, o andamento da obra do que ajudavam, né? Então, para a nossa empresa, eu quis buscar uma realidade diferente, quis trazer um sistema diferente de qualidade, né? Um sistema que fosse fácil, intuitivo e que realmente funcionasse, né? Então, para isso, a gente foi atrás de alguns sistemas, né? E lá em 2018 nós implantamos o Mobus, que é um aplicativo aqui da região, inclusive, né? Que funciona como um tablet na obra, né? Um aplicativo. E na própria obra, as pessoas responsáveis pela conferência, né? Mestre de obras, engenheiro, estagiário, fazem essa conferência em tempo real, né? Então, aquelas fichas de verificação que eram papel antes, foi tudo para o tablet, né? Além disso, né, fichas de verificação, hoje também no sistema é possível registrar treinamentos da mão de obra, fazer o controle das entregas, né, de materiais, né? Avaliação de fornecedores com essas entregas. Então, entrega de obra também é possível fazer, assistência técnica. Então, acredito que para esse sistema esse de qualidade, o Mobus nos ajudou muito, né? Então, foi um marco também, né, essa implantação para nós lá, e tem dado muito certo, Excelente. E a questão da mão de obra, ela se adaptou fácil às tecnologias, vem se adaptando, há ainda uma barreira nisso, porque também a gente depende desse fluxo de pessoas, né? E aí, como tu falou, casas têm um fluxo menor, você vai para um vertical, você começa a ter mais agentes presentes ali dentro do teu canteiro, a necessidade de controlar a ordem de serviço, como isso vem? Sim, para controlar tudo isso nós tivemos que contratar, né? Pessoas, né, empresas são muito importantes e a Caua, ela sempre teve esse perfil formador também, né? Nós sempre tivemos essa cultura de sempre ter bons estagiários, treiná-los, né, dar oportunidades. Então, foi o que aconteceu. A gente contratou, né, pessoas que já estavam conosco, que tiveram essa experiência de tocar a obra, né? Claro, com respaldo nosso, né, principalmente eu, sempre em obra, né? Mas foi importante ter essas pessoas ao lado nesse momento, né? E até tu falou de mão de obra, e a mão de obra que estava nos geminados aceitou bem fazer obra verticalizada ou teve alguma resistência, teve que mudar a equipe? Tanto na época dos sobrados a gente sempre trabalhava com empreiteiras maiores, né? Nunca com aquela empreiteira menorzinha, né? Então a nossa mão de obra já trabalhava com prédios, né? Claro, a gente sempre está aberto a novas empreiteiras, né? Não existe nenhuma mão de obra perfeita, né? A gente sabe. Mas como eu já trabalhava com empreiteiras nesse sentido, não tive dificuldades. A gente recebeu o João aqui e ele falou conosco a respeito de mercado imobiliário. E aí, naturalmente, essa interface da incorporadora encontra, né, com o cliente. E ele falou da sensação, né, que eles percebem, do que eles notam, a sensação que eu também tenho, porque eu também sou desse mercado,
que a gente teve uma transformação mais recente em termos de valor agregado dos imóveis, né? Como é que vocês têm percebido isso com relação a essa transição que tu mencionou? Antes eu construía para um público, eu estou indo para outro público. Como o mercado tem puxado vocês nesse sentido? Tem percebido uma melhora? É um desafio diferente? Como... Sim, os últimos anos têm sido desafiadores, né, nesse sentido, né? Principalmente a partir da pandemia, né, que a gente teve um aumento significativo nos custos de obra, né? Principalmente custos de materiais. Toda a cadeia teve que acompanhar, né? Principalmente a ponta que é a venda, né? E inclusive, né, a pandemia teve outro ponto nesse sentido que também alavancou as vendas, né? As pessoas começaram a dar mais importância para casa, né? Para o seu canto, para ter o apartamento, sua própria casa. Então, a demanda também aumentou nesse sentido, né? Então, acredito que o mercado também conseguiu absorver esses aumentos, né, tanto de custo como de valor de venda, né? Para nós, né, foi um caminho forçado, né? A partir desse momento que a gente teve que né, ir por médio padrão por conta de custos, né? Não compensava mais para nós construir o imóvel popular que é tabelado, né? Hoje em Joinville, se não me engano, está em 212, né? Mas antigamente era 190, né? Mil o valor do imóvel popular, era o limite. E trabalhar dentro desse valor pré-fixado de venda é muito difícil, né? Dentro desse patamar não entrega mais hoje. Hoje, por isso que muitas construtoras migraram também para o médio padrão, né? Então... Ainda mais se tu tem a responsabilidade de entregar algo bem feito, algo que tu, né, quer entregar, que tu fica feliz em... Isso é uma coisa engraçada, porque quando a gente fala de qualidade, a qualidade ela não tem perfil, né? Qualidade é qualidade, não importa o ticket que você está entregando. Só que aí eu acredito que tem um fator da nossa região que é o perfil geral dos imóveis. E talvez o que nos afete nesse mercado, que a gente não consegue entregar, é que mesmo produzindo um imóvel dito popular, que eu gosto de chamar de primeiro imóvel, você tem uma referência mais alta no mercado. Então, naturalmente, você não consegue abrir mão de alguns elementos que o público espera. Que quando você viaja o país, você acaba encontrando outras realidades de mercado. São imóveis com qualidade? Sim, mas eles não têm alguns elementos que, se não tiver aqui no nosso mercado, não vende. Então, hoje, esse imóvel de 210 mil, é impraticável você fazer ele a menos de 250. Mas encontramos no mercado, às vezes, opções de 230, 220. A mágica, entre aspas, é que cada vez mais eles reduzem o imóvel e às vezes você tem aí uma disposição de planta que acaba sendo desconfortável, né? Você acaba tendo uma limitação de espaço, né? Isso na minha leitura, prejudicial a longo prazo, né? E eu forço a incorporadora a subir num nível. E retomando o que tu comentou, né, todo esse processo, a gente já conversou em outros episódios aqui, a Karine também atua nesse setor. Uma coisa que marca muito o mercado na atual fase é a forma como as pessoas têm recebido. Então a gente percebe que o consumidor está cada vez mais crítico, né? Como vocês têm percebido isso diante da entrega, com relação às normas que hoje se fazem muito mais presentes, né? Esse próprio recebimento, a questão do manual, isso gerou para vocês alguma perturbação ao longo desse percurso? Inclusive, já só complementando a pergunta anterior e linkando com essa, a gente tem como prioridade lá na CAU entregar apartamentos muito bem feitos, né? A gente fala de qualidade, na verdade não é uma qualidade, é um pré-requisito, né? A Karine conhece nossos empreendimentos, né? E a gente sempre optou por entregar um imóvel, mesmo sendo, né, o primeiro imóvel, com a melhor qualidade possível, né? Entregando acabamentos que já entravam no médio, no alto padrão, né? Isso no primeiro imóvel. Então, para nós, realmente, a gente estava muito no limite e não
não compensava mais, né, a gente construir nesse estilo, né? Então, a gente teve que migrar realmente. E fazendo o link para a tua pergunta, ali, a sua segunda pergunta, nós temos lá na Cal um diferencial que é uma entrega técnica, né? O que é essa entrega técnica? Nós, no dia da entrega das chaves para o cliente, a gente traz ele até o escritório e faz um treinamento com ele sobre o imóvel, né? Como você mesmo falou, muitos dos clientes que compram hoje é primeiro imóvel, né? E muitos moravam com os pais ainda, né? Então eles não têm essa cultura, né, do que realmente precisa ser feito no imóvel, né? Quais são as manutenções, o que eu preciso cuidar, né? E a gente percebeu isso em alguns empreendimentos atrás, já na época dos sobrados, né? E eu implementei essa ideia de fazer essa entrega técnica, né? Então a gente vai lá com o cliente, senta com ele, explica o manual, fala quais são as garantias, o que ele precisa fazer, tenta mudar um pouco essa cultura do brasileiro de não dar bola para o imóvel, só quando acontece um problema, né? Então eu faço muita analogia com eles durante esse treinamento, eu mesmo, né, entrego a maioria desses imóveis, e eu faço muita analogia com o carro, né? Então, todo brasileiro sabe que a partir do momento que compra o carro, a cada 10 mil quilômetros, um ano, tem que fazer revisão. Mas com o imóvel, ninguém sabe o que precisa ser feito, né? A partir do momento que recebe as chaves, né? Então, é isso que a gente tenta mudar um pouco nessa entrega técnica, essa cultura. Até porque a gente, não por culpa da maioria das construtoras, mas a gente sabe que tem construtoras no mercado que entregam, né, imóveis com baixa qualidade. E querendo ou não, ainda fica na cultura aí do pessoal que tudo que acontece no imóvel é culpa da construtora, né? Então, sei lá, queimou uma lâmpada é culpa da construtora, queimou o chuveiro é culpa da construtora, né? Então, eu senti muito isso durante essa minha curta carreira ainda, né? E um dos objetivos da entrega técnica também é esse, mudar um pouco essa cultura que é tudo culpa da construtora, né? Claro, ninguém é perfeito, né? Existem falhas no processo de toda empresa, né? Mas muito dos problemas que acontecem hoje são faltas de manutenção. Então, é isso que a gente tenta mudar nessa entrega técnica. E só para complementar, né, atuo trabalhando principalmente na parte de entrega de obra ali junto com o Maurício, na Cal, e é muito legal assim olhar de um empreendimento para o outro, coisas que a gente deu de sugestão e daí tá feito no próximo, sabe? Que legal, ó, aqui já implementaram. Então é muito bacana assim quando a construtora tem essa visão, sabe, de realmente buscar melhorar, buscar entregar algo sempre cada vez melhor. Então, de fato, é uma coisa que eu vejo que vocês buscam fazer pelo empreendimento de vocês. Implementar a melhoria contínua, né? Sim. E uma coisa curiosa que aconteceu a partir desse momento que a gente começou a fazer essas entregas técnicas é que a nossa pesquisa de satisfação do cliente aumentou. Então, a gente faz aquela pesquisa padrão, NPS, né, de 0 a 10, quanto que tu indica para o teu amigo, né, teu parente. E desde que a gente começou a implementar essa questão da entrega técnica, a gente se manteve na zona de excelência. Então, a gente faz essa pesquisa sempre, né, anualmente com os clientes, e a gente se manteve nessa linha de zona de excelência, o que para nós lá é um orgulho hoje. Eu gostei da tua ideia e vou copiar. Pode copiar. Pede uma consultoria. Não, sim. Eu também tenho por padrão, né, conversar muito com o cliente, e a gente tem no mercado uma vontade muito grande de construir. As pessoas gostam de fazer, né? E aí às vezes elas acabam fazendo adaptações que não são adequadas porque elas não recebem uma orientação. E aí, imaginando aqui, enquanto você falava sobre essa questão da entrega técnica, você dá uma oportunidade para ela fazer algo que é pela manutenção do imóvel. Então você acaba, talvez, né, me parece aqui, dando a oportunidade, olha, tu não precisa construir, mas tu tem que fazer a manutenção. Então tem uma oportunidade dela
colocar aquilo em prática, manter o imóvel dela, e a analogia do carro com a edificação é uma que a gente usa bastante, muito, né? Praticamente são duas, na verdade, que a gente brinca na engenharia. Ou tu compara teu mercado com o mercado da medicina, quando a gente está falando a respeito da importância e valorização do profissional, e quando a gente está falando de edificação, a edificação e o carro, né? Porque as pessoas têm uma conexão muito grande com o carro. Que o brasileiro gosta muito de carro, né? Gosta muito de carro. A pessoa fez 18 anos, tem que ter um carro. Antes do imóvel, inclusive, né? E ele compreende que o grande desafio dele não é a compra do carro, mas é manter o carro, né? E o imóvel, a gente tem isso um pouco distante, ele acaba não percebendo, poxa, eu preciso manter isso aqui, né? E aí é uma boa prática que, olha, sugiro que as pessoas busquem entender um pouquinho mais como vocês fazem, porque é uma lição a ser aprendida. Inclusive, nessas entregas surgem muitas dúvidas, né? Porque para nós parece sempre muito simples, né? Falar sobre, sei lá, um circuito elétrico, um disjuntor, mas para as pessoas, né, que não têm esse hábito de trabalhar com isso, é algo muito distante. Então, a gente acaba explicando coisas que para elas, né, é novo. Por exemplo, o circuito elétrico eu explico, né, sobre na entrega técnica, e muitas pessoas aprendem nesse momento, né? Então, isso é interessante também. E essas dúvidas que surgem durante, né, você vai falando sobre cada sistema, vão surgindo dúvidas dos clientes e eles vão, né, se habituando um pouco mais sobre quais são os materiais que são utilizados, quais são os sistemas, e reduz também muita dúvida que surge depois da entrega, né? Então, onde que fica o meu ar-condicionado? Onde que fica a minha frente de ar-condicionado, né? Então, nessa entrega técnica a gente explica sobre tudo isso para realmente a pessoa entrar no imóvel sabendo onde que está cada coisa e o que ela deve fazer, né? Sim. E eu lembro também de outras ocasiões que tu comentou, né, Karine, a respeito da falta de critério também para fazer as manutenções, porque às vezes eles acham que é só fazer uma manutenção com qualquer profissional, né? Sim. E muitas vezes acaba prejudicando até a própria qualidade do imóvel, né? E essa educação ela é fundamental. E até as dúvidas que vão gerando vão retroalimentando vocês, porque daí vocês vão acrescentando, não, então a gente tem que explicar isso aqui porque tá tendo dúvida. Sim. Então é uma melhoria contínua. Sim. Nessa entrega técnica, inclusive, a gente também fala muito sobre os principais problemas que acontecem em condomínio, né? Por exemplo, rejunte de box, limpeza de ralo, essas coisinhas que realmente durante, né, a vida ali do condomínio acontecem muito. A gente já alerta isso durante a entrega técnica. E também na entrega a gente fala sobre os responsáveis por cada manutenção. A gente fala, essa manutenção tem que ser um profissional habilitado, não é o próprio proprietário que pode fazer, né? Então a gente também fala sobre isso. Inclusive também sobre o registro de manutenções, que também é algo bem distante, né, para a maioria das pessoas, que igual o carro, fazendo a analogia novamente, né, para ter a garantia você precisa carimbar lá no manual que a cada 10 mil quilômetros tu fez a revisão, né? Mesma coisa com o imóvel, você também precisa registrar essas manutenções que estão sendo feitas para ter acesso à garantia, né? Exatamente. Bem, a gente falou aqui de vários elementos, né? Mas um item que talvez seja interessante entender, como vocês têm se preparado para monitorar o mercado e entender quais são as mudanças que o produto vai exigir. Porque tu falou, estamos dando um passo, entrando num novo segmento. Como é que vocês têm absorvido isso hoje? É legal tu perguntar isso porque a partir do momento que a gente mudou o padrão das obras, a gente sentiu essa necessidade, né? De, o que o nosso cliente, né? Nosso cliente novo, nosso perfil de cliente novo quer nos seus empreendimentos, né? Então, nós fomos até São Paulo, né? E lá existe uma empresa que é a Data Store, né? Que é a maior empresa hoje de pesquisa, né, em inteligência imobiliária, né? O proprietário lá é o Marcos Araújo, que é conhecido aí na internet como o mago do mercado imobiliário, né? Porque ele prevê várias coisas aí que vão acontecer, né? E nós contratamos uma pesquisa de mercado, né? Para fazer o projeto desses dois empreendimentos, desses dois últimos empreendimentos, né? Então, o interessante lá dessa pesquisa é que eles
né, pegam uma amostragem de Joinville, com o nosso público-alvo, né, faixa de renda, e fazem a pesquisa falando, o que você desejaria no condomínio, o que você desejaria dentro da sua área privativa. Então, vai montando um perfil de empreendimento lá, né, de acordo com o nosso público, que no final fica bem interessante, é uma pesquisa que fica bem legal. Inclusive, no lançamento desse último empreendimento, nós apresentamos essa pesquisa para os corretores, né, no meeting de lançamento, e todo mundo adorou, né, porque é uma informação valiosa para aqueles que estão vendendo, né, também, né. Então, por exemplo, lá na pesquisa, ele comentou para nós, né, a pesquisa deu o resultado para nós, que hoje sacada é um item ainda muito importante para as pessoas que querem comprar. E a gente vê muitos empreendimentos que estão sendo lançados sem sacada, né? Mesmo que a sacada vá ser integrada depois, ainda é para o cliente, né, um item muito importante. Outro item importante, né, pós-pandemia, a questão do home office, né? Então, isso também na pesquisa foi muito, muito incisivo, que após pandemia muita gente ainda trabalha em casa, né? E acho que é uma tendência que vai ficar. Então, você ter um coworking dentro do teu empreendimento ou dentro do apartamento, um espaço para ele ter o home office dele, é muito importante também. Outra questão que me chamou atenção na pesquisa foi a questão dos pets, né? Também, que hoje 49% dos lares brasileiros têm um pet. Então, também um espaço lá pet, né, um condomínio, é de extrema importância para o mundo atual, porque as pessoas estão trocando os filhos aí pelos pets, né? É um mercado que cresce absurdamente ano a ano. Exatamente. Então, agora eu não lembro qual foi a obra que tinha um espaço para dar banho no cachorro. Tem também alguns agora condomínios. Eu não lembro qual foi a obra que eu fiz a entrega, mas achei interessante quando eu vi. Isso é tão impactante. Eu não tenho pets, né? Mas quando eu vi, de fato muita gente tem, né? E as pessoas realmente querem ter aquele tempo, querem poder dar um banho no cachorro, mas como é que vai fazer isso dentro de um apartamento? Sim. Às vezes fica difícil. E de fato é tão impactante que interfere até na própria disposição do teu condomínio e até nos regramentos, né? Para que você possa ter essa possibilidade do trânsito do animal pelas áreas comuns e tudo mais, né? Que em prédios mais antigos em alguns prédios mais antigos há uma dificuldade bastante grande. Maurício, a gente já vai encaminhando para o final, infelizmente nós temos uma limitação de tempo, mas é sempre muito bom receber velhos amigos e poder compartilhar um pouquinho daquilo que está acontecendo, e certamente fica à vontade para uma próxima oportunidade continuar esse papo e entender o que está acontecendo. O mercado sempre traz novidades, né? E esse processo de crescimento torna o encontro sempre novo, né, nessas discussões. Aqui no nosso programa a gente tem por prática perguntar ao nosso convidado a respeito de uma leitura que ele considera impactante, que marcou a vida, enfim. Queria ouvir de ti o que tu poderia compartilhar conosco nessa linha. Apesar de nos últimos anos a gente só tem lido livros, digo a gente, eu e minha esposa, né, infantis, né, porque a gente teve aí um bebezinho há 2 anos, mas os últimos 2 livros que me marcaram, assim, que mudaram meu mindset, foi Pai Rico, Pai Pobre, um clássico, né, e também o livro da Disney, né, agora esqueci o nome do livro, é o jeito Disney de encantar seus clientes, lembrei. Então esse também é um livro que, para quem é empreendedor, né, e busca sempre a qualidade como a Cal busca, é um livro interessante. Excelente, boas dicas. Esse da Disney Pai Rico, Pai Pobre eu já li, né? É um livro bastante comentado. Já falei dele aqui, outros convidados também já falaram. O da Disney eu não tive oportunidade ainda, mas também já escutei falar e mostra, né, o cerne deles, né, que eles entendem ele que é valor, né. Quero te agradecer, né, pela participação, foi uma satisfação te receber aqui e aprender um pouquinho mais, né, sobre a experiência e trajetória de vocês.
certamente isso não afeta só a engenharia, mas torna esse conteúdo aqui rico para que outras pessoas entendam como esse mercado funciona. Fica à vontade com as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde podem encontrar a tua empresa. Agradeço novamente o convite, parabenizo novamente a iniciativa de vocês, acho bem legal. A Cal Empreendimentos está localizada lá na Anita Garibaldi, na rua Anita Garibaldi, pode ser acessada também pelas redes sociais, site, né, calempreendimentos.com.br, e fico à disposição se vocês quiserem um próximo podcast falar sobre outros assuntos. Que legal, com certeza vamos pensar nisso, porque a gente tem diversos assuntos que a gente gostaria de abordar e que acredito que quem também acompanha gostaria de ouvir, então com certeza vai ter outros podcasts. Legal, obrigado. Lembrando que essa temporada tem patrocínio da Multa Santa Catarina, não deixe de conferir as redes sociais do nosso patrocinador, que acredita e apoia esse projeto. E claro, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho, toda semana tem conteúdo novo publicado. E também nos siga no Instagram, no @GESOficial, a gente está perseguindo a meta de 1000 inscritos e a sua contribuição é fundamental para isso. Eu me despeço por aqui e até o próximo episódio. Valeu!